Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E pelo cenário, né, pela vestimenta, vocês estão vendo que nós vamos falar hoje um pouco sobre festa junina, sobre cultura junina, principalmente sobre as origens históricas e culturais que compõem, né, o que a gente conhece hoje como festa junina. Então sejam todos bem-vindos. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Vocês gostam, né, da festa junina? Vocês acham que a festa junina ela deve ser preservada, né, deve ser conhecida, valorizada? Essas perguntas que eu estou fazendo a vocês, eu já imagino a resposta, né? A gente sabe que a festa junina ela deve ser preservada, principalmente passada de geração em geração. E para isso, na aula de arte, a gente vem fazer algumas investigações, né, sobre as origens, né, das festas juninas, da nossa cultura junina, que está diretamente relacionada às festas pagãs. Né? No século XVI, na Europa, se praticava algumas festividades muito parecidas com a gente conhece hoje, de uma forma diferente, porque ao longo dos anos foram se mudando, né, trazendo algumas transformações e o que é importante é a gente perceber que esse viés histórico que compõe todas as festividades juninas, cabe a gente entender e valorizar, tá? Acima de tudo. Então, conta, né, de acordo com alguns historiadores, que durante o período, né, da passagem da primavera para o verão na Europa, que eles chamam esse momento de solstício de verão, no mês de junho especificamente, se colhia, se eles tinham uma certa... Os agricultores, né, os trabalhadores do campo, principalmente, eles tinham uma colheita, né, uma boa colheita. Então, durante o mês de junho, essas colheitas, elas deveriam ser o quê? Ser festejadas, né? Ser, acima de tudo, agradecer. Então, como vocês sabem, né, antes do cristianismo ser introduzido na Europa, a religião que predominava era a religião que politeísta, acreditava-se em vários deuses. E aí, essas colheitas eram motivo de agradecimento e festejar. Essa seria a ideia, tá? Agradecer a esses deuses, né? Os deuses que eles tinham essa crença no momento, tá? Porém, com a introdução, né, principalmente lá com a queda do Império Romano, com a introdução do cristianismo, e ao longo dos anos, esses festivos acabou sendo incorporado, né, no calendário festivo católico, do catolicismo. E foi incorporado a figura de alguns santos. O Santo Antônio, o São João, né, e o São Pedro. Dias que comemora, dia 13 de junho comemora o dia de Santo Antônio, e São João, dia 24, São Pedro, dia 29. Então veja que essa forma de agradecer por essas colheitas era motivo das pessoas simplesmente, né, fazerem danças, né, comida, compartilhar com outras pessoas essas comidas. E aí eles se vestiam, né, com as melhores roupas, faziam fogueiras, o fogo tinha todo um simbolismo. E aí foi de onde surgiu exatamente as festas juninas. Exatamente dessa forma como eu estou falando. Foi incorporado durante muitos anos alguns elementos, né, da nossa cultura popular. Então, esses festejos juninos viraram tradição, né? Tanto lá na Europa, né, na Península Ibérica especificamente, século XVI, virou uma tradição. Só que
Com o processo de colonização do Brasil, no Brasil colônia especificamente, quando os portugueses colonizaram o Brasil e chegaram aqui, eles trouxeram esses costumes, eles trouxeram essas vivências, essas práticas e acabou sendo incorporado na nossa cultura. Então, como nós somos um país miscigenado, um país multicultural, e principalmente na região Nordeste, a região Nordeste era onde se trazia, né, muitos imigrantes. Então, quando a família, não só a família real, que já foi no período do Império, mas quando esses portugueses chegam aqui, eles trouxeram algumas dessas vivências e, lógico, com o passar do tempo, foi se incorporando na nossa cultura. A gente percebe com a chegada, né, dos africanos, os índios, então começou toda essa miscigenação, tá? E aí a gente percebe que as comidas, tá? As danças, essas comidas a gente sabe que vinha exatamente em toda uma origem que vem relacionado, né? Lá na época da Europa, na Europa do século XVI, essas colheitas, essas comidas eram para compartilhar, festejar, tá? E aí, comidas todas exatamente vindo do milho, né? O milho, que aí você fazia a pamonha, a canjica, outras, né, guloseimas que acabou sendo incorporado na nossa culinária, tá? E, logicamente, os índios e os negros, os africanos que chegaram aqui, passaram a lidar, né, com todos esses elementos, com todas essas vivências. A dança, é interessante também, falando sobre a cultura junina, a gente falar um pouco das danças típicas, né, da festa junina. Então, nós sabemos que o baião, o chachado, né, a quadrilha, principalmente, o forró, todas essas danças vêm ser também incorporadas, né, na nossa cultura ao longo dos anos. E essa dança vem também dessa forma de homenagear essas colheitas no século passado. Como forma de homenagear, eles faziam danças e foi daí, né, que se originou a quadrilha. A quadrilha especificamente veio de Portugal, tá? Durante todos esses anos foram incorporando outros elementos, né? A gente tem aí os balões, a fogueira, as brincadeiras, né? O casamento matuto, que foi incorporado na nossa cultura, e entre outras coisas, as roupas. Só que você pode me perguntar, professor, o que é que tem a ver, né, toda essa cultura que a senhora está falando, junina, com a nossa disciplina arte? É exatamente isso, porque muitos artistas se foram influenciados, né, por essas vivências, e aí a gente tem a literatura de cordel, que muitos artistas da literatura de cordel, eles acabam trazendo muito dessas vivências, né, da cultura junina em seus cordéis, tá? Nós vamos ver, por exemplo, na música, Luiz Gonzaga é a maior referência de trazer como essas pessoas viviam, né, na zona rural, como eram as danças, como eram essas vivências e costumes, e tudo isso foi incorporado na nossa cultura e que a gente precisa conhecer, a gente precisa resgatar todos esses elementos. Por quê? De modo que, a partir do momento que a gente resgata essas vivências, essas tradições, elas não morrem. Elas são passadas de geração em geração e os mais jovens eles vão ter a oportunidade, né, de conhecer. Tá? Então, baseado nesse contexto, baseado em tudo isso que eu vinha falando, eu vou explicar aqui para vocês uma atividade prática, tá? Para vocês produzirem e apresentarem para o professor de vocês. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo que tem uma folha, né? Com alguns símbolos, alguns elementos da cultura junina. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Ou em uma folha de ofício ou numa cartolina, vocês vão desenhar
ou fazer colagem de dobradura com papéis, criando bandeiras, fogueiras, elementos que vocês acreditam que fazem parte da cultura junina e vocês vão formar, né, um pequeno painel. Pode ser em uma folha de ofício, pode ser no próprio caderno de vocês. Vocês podem usar o material que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiver folha de ofício, pode fazer em jornal as bandeirinhas. Se você não tem como colorir, já corta no próprio papel colorido. Use da criatividade. O que eu quero que vocês façam é exatamente criar um pequeno cenário, tá? Como vocês estão vendo aí, um cartaz, foi feito um cartaz. E aí vocês podem usar o que vocês quiserem para confeccionar aí uma fogueira, ou as bandeiras, ou pessoas dançando, o que vocês souberem fazer. De modo que vocês criem essa arte, tá? Esse pequeno painel com colagem, com dobradura em papel e apresentem para o professor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido a minha proposta, a importância de valorizar a cultura nordestina, de fazer um resgate, né, diante todos esses problemas que a gente vem enfrentando na pandemia. Nós sabemos que não está sendo fácil, mas a gente não pode deixar que a nossa cultura junina, ela morra. Quero desejar boa sorte a todos vocês e muito obrigada.